Boa noite, gente. Boa tarde ainda. Eu sempre troco. Quero agradecer a presença de todos, os nossos convidados, os nossos terapeutas. A gente costuma dar um tempinho a mais aí, porque eu sei que às vezes o pessoal chega atrasado em casa, mas tudo bem. É só uma pequena tolerância. Nós vamos hoje fazer um trabalho, um tema que eu acho bastante importante, super atual, e eu acho que todo mundo vai sair ganhando no final dessa live. Ok? Eu estava aguardando o pessoal da técnica aí, meu amigo Tiago já começou a gravar, para que isso depois nós possamos jogar. Provavelmente amanhã vai estar já no Facebook. Se quiser já compartilhar, já vai poder compartilhar através do Facebook, e depois provavelmente a gente vai jogar isso para o YouTube também. Ok, então, como de costumes, nós vamos fazer uma pequena prece só de abertura, e aí eu vou passar a palavra para o Sérgio. Boa noite, Márcio. Boa noite, meu. Para dar seguimento ao nosso tema, ok? Então, peço um pouco de concentração. É difícil, eu tenho que liberar as pessoas. Deus Pai, Mestre Jesus, querido e amado São Miguel, que é o nosso protetor, é o guardião, é o patrão da CBPR, que é o Centro Brasileiro de Psicoterapia Encarnacionista, que vem patrocinando e ajudando todos os terapeutas que são ligados de uma maneira ou de outra à CBPR. Eu peço a eles, eu peço aos nossos guias, protetores, instrutores, que estejam conosco, nos amparando, nos ajudando, nos intuindo para que possamos dar o melhor de cada um de nós. Essas são nossas palavras iniciais, que assim seja. A nossa live de hoje tem um tema bastante interessante, emocionante, que é falarmos sobre relacionamento de casais. Relacionamento em tempo de pandemia. Como nós vamos fazer isso? Como é que se faz casagem? Relacionamento em tempo de confinamento. Estamos todos confinados em casa, ou a grande maioria. Os que podem, porque tem alguns que realmente não podem. Então, como ficou o relacionamento dos nossos, com as pessoas de casa, com os nossos parceiros, com as nossas parceiras? Como anda esse relacionamento? Existe um estudo que foi publicado, que foi falado, que dizem que na China houve um grande número de separações nesse período. Então, a ideia nossa é colaborar para que isso não aconteça, pelo menos devido à pandemia. Eu vou passar a palavra agora para o Sérgio Murilo Ramos de Paiva, psicoterapeuta na linha junguiana, que eu acredito que a maioria já conheça, porque está conosco aqui desde o início. Sérgio, você tem a palavra para começar os nossos trabalhos. Toca daí, amigo. Bom, boa noite, Márcio. Boa noite a todos que estão conosco nesta roda de acolhimento e amor ao próximo, que tem acontecido todos os sábados e do qual eu tenho uma enorme felicidade de estar participando. É um prazer estar aqui. Esse tema de relacionamentos no confinamento
eu, antes de entrar na especificidade do tema de hoje, eu gostaria de resgatar 3 conceitos gerais do campo da espiritualidade. O primeiro deles é o de que não há acaso. Sempre há uma intenção do universo. Usando uma linguagem da psicologia junguiana, eu diria que tudo tem um telos, um objetivo, e tudo está em sincronicidade. Tudo está sincronizado. Ou, como disse uma vez Einstein, Deus não joga dados com o universo. Portanto, não há acaso. O segundo conceito que eu quero trazer é o do karma, uma palavra sânscrita usada para expressar que cada pessoa receberá o resultado de suas ações, ou seja, causa e consequência. No Espiritismo, nós costumamos fazer uma analogia com a lei do plantio e da colheita. E essa lei é citada em várias passagens pelo Senhor Jesus. Ele referiu-se a essa lei, por exemplo, quando da passagem sobre conhecer a árvore pelos frutos. Ele lembrou que não se colhe morangos nos espinheiros. Usando uma linguagem simbólica, eu diria que em nosso corpo espiritual ficarão as marcas da lama que nós jogarmos nas pessoas e no mundo, através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações, como também ficarão as fragrâncias das flores que nós distribuímos. O terceiro conceito que eu quero trazer aqui é o da programação reencarnatória. A programação reencarnatória, como o próprio nome diz, é um plano de vida elaborado para o nosso aprendizado e progresso neste planeta escola que é a Terra. Um plano para nós realizarmos a nossa reforma íntima. Na programação reencarnatória, haverá pontos fixos, pontos pré-fixados que nós teremos ao longo da nossa jornada. Então, por exemplo, na família onde nós nascemos, o país, o gênero, isso são pontos pré-fixados, às vezes até doenças pré-existentes, são pré-determinadas, são pontos que estão estabelecidos nessa nossa caminhada de busca da reforma íntima ou do reino dos céus, como o Senhor Jesus se referia. E nessa caminhada, nós temos o direito da escolha, o que é chamado o livre-arbítrio. Nós podemos escolher os nossos caminhos. Assim, eu quero deixar bem enfatizado de que nada é por acaso e que de tudo nós podemos e devemos tirar as nossas lições. Dito isso, nada melhor para iniciarmos uma fala sobre casais e relacionamento em tempos de confinamento do que uma citação de uma poesia. E eu escolhi uma que fez sucesso nas redes sociais no último Dia dos Namorados, que ocorreu já em plena pandemia e no isolamento. Essa poesia diz o seguinte, são 4 versinhos. O seu sorriso, o seu olhar, a sua voz, o seu caminhar. Meu coração se agita, pois tudo em você me irrita. E por que essa quadrinha fez tanto sucesso? É porque ela mostra como o nosso tempo de convivência em família, 24 horas, é um grande desafio. Grande desafio porque está exigindo de nós um maior equilíbrio emocional, uma maior harmonia, uma maior tolerância. Enquanto que para alguns casais está sendo
uma oportunidade única de fortalecimento da relação, uma verdadeira lua de mel. Para outros, a quarentena tornou-se uma lua de fel. Isso ocorre principalmente no caso dos casais que já tinham conflitos e dificuldades em lidar com as imperfeições dos outros. Quando começam a surgir conflitos que, via de regra, são calcadas em questões já existentes e não resolvidas, questões que tinham sido postas para debaixo do tapete, escondidas nos armários, a coisa começa a ficar complicada. Sem poder sair de casa e estressado, os casais têm brigado mais. Segundo um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em relação ao tema briga de casais, os relatos nas redes sociais aumentaram cerca de 400% desde o início da pandemia. 400% desde o início da pandemia. Mas aí vem uma questão. Como desanuviar a cabeça das brigas sem poder sair para trabalhar ou para dar um passeio no quarteirão? Ou simplesmente sair para respirar? A resposta é o diálogo. Não o monólogo, falar só. É o diálogo. Também ouvir. Um diálogo de sensatez e maturidade. É muito importante que percebamos que a situação em que nós estamos vivendo propicia a projeção da nossa sombra sobre o outro. Por isso que eu quero enfatizar que o objetivo, nessa questão do diálogo, não é extravasar, botar aquilo tudo para fora, ganhar uma briga. Não. É dialogar. Daí é fundamental percebermos o momento propício para se ter uma conversa. Se sentirmos que vamos falar, deixando-nos levar pelas emoções, é melhor respirar e esperar. André Luiz nos contou, Chico Xavier ensinou que nessas horas o melhor é se tomar bem devagarzinho um copo d'água, gole por gole. Sempre é bom lembrar que um casal é uma unidade, composta de dois indivíduos inteiros, com suas particularidades e autonomia. Cara metade, metade da laranja, são expressões bonitas que ficam mesmo bem em letras de música e poesia. É uma beleza na voz de Caetano, na música do Peninha. Mas nós somos seres inteiros, com especificidades, qualidades e limitações. E se nós não entendermos isso, em relação ao outro, haverá brigas, angústias, ansiedade, insônia e o inevitável questionamento sobre a validade do relacionamento. Então, a conversa na hora certa, no tom certo, a conversa conciliadora e empática só agrega valor para fortalecer as reações de um casal e ajudar a traçar novos planos de vida. Vale sempre lembrar que a sinceridade é fundamental, mas isso não quer dizer que nós estamos liberados para cometer sincericídio, que é o homicídio ou o suicídio pelo excesso de sinceridade. A gente precisa falar o que está incomodando. Não tem por que, fazendo isso, ferir o outro. Tem que se entender o seu lado, ter compreensão, lembrar que ali está um casal, uma parceria, uma cumplicidade. Você pode lavar a sua alma, mas não ao preço do outro ter que enxugar as lágrimas. Gostaria também de trazer aqui mais alguns aspectos conflituosos dos relacionamentos nesses meses de confinamento. E o primeiro deles é a dura questão da violência doméstica, que basicamente atinge a mulher.
Em tempos de pandemia virótica, ela tornou-se uma pandemia comportamental, onde as agressões não são só físicas, mas também são verbais, psicológicas, com ameaças e cerceamento. Cecília Matos, nossa companheira participante, postou um ótimo texto no grupo, que eu aconselho vocês a lerem, abordando com presteza esse assunto. E aí surge a questão: nós devemos intervir ou não numa situação concreta? Eu creio que já ficou claro, no mundo de hoje, que em briga de marido e mulher, onde está presente a violência, nós devemos meter a colher. As taxas de homicídio estão aí para demonstrar. Eu tenho 2 pacientes que são oficiais de justiça, cada uma em uma área distinta do Rio de Janeiro. Elas me relataram o aumento exponencial dos mandados de afastamento do lar que elas precisam cumprir. Um outro aspecto é o chamado trabalho home office. Vale a pena, dentro das possibilidades, nesse trabalho home office, vale a pena, dentro das possibilidades, a criação de um espaço de trabalho individual para que as pessoas se sintam, durante o dia, respeitadas e valorizadas nesse movimento tão significativo que é a luta pelo pão de cada dia. Além disso, em casa, por incrível que pareça, a carga de trabalho para muitos aumentou, o que pode propiciar a chamada síndrome de burnout, que é uma patologia que surge em função da sobrecarga de trabalho e que conduz o sujeito a um esgotamento físico e psíquico. Temos ainda a internet, uma faca de 2 gumes, uma faca de 2 legumes, como dizia o antigo presidente do Corinthians. Se, por um lado, as ferramentas tecnológicas são muito bem-vindas para casais que não moram juntos e não conseguem se encontrar, permitindo a possibilidade de se manter e nutrir uma relação, por outro lado, porém, existem pessoas que estão conectadas à internet o tempo todo. Ou seja, passaram a estar sempre online para fora de casa e offline para dentro de casa. É claro que a internet, que já era fundamental em nossas vidas, tornou-se vital nesse momento cotidiano. Entretanto, como nos ensinaram os gregos, o excesso é pecado mortal. É a híbris. Até a água demais mata a planta. Para tudo, é sempre bom encontrar o que eles chamavam de a justa medida. Um aspecto interessante de trazer é de que os relatórios de comportamento sobre a pandemia apontaram que casais com filhos sentiram mais impactos negativos do isolamento em seus relacionamentos que aqueles sem filhos. Provavelmente a demanda física e mental do cuidador, de cuidar, parece estar ligada a isso. Os 2 últimos pontos que eu quero destacar, também apontados por diversas pesquisas, como focos de atrito, e que podem ficar para as falas aí dos nossos queridos amigos e para as perguntas, foram muito importantes também. O gasto de dinheiro e as relações sexuais. Encerro lembrando que todos nós estamos no mesmo barco, com a sensibilidade à flor da pele, enfrentando um temporal. Estão atuando sobre nós as 3 mais fortes razões que a psiquiatria considera como fatores desencadeadores de ansiedade: a questão da segurança, a questão financeira e a questão da saúde. Por isso, lembremos-nos que o diálogo é sempre a melhor solução, respeitada a individualidade do outro. E também é muito importante, por outro lado, é fundamental até destacar uma coisa: este
não é o melhor momento para se tomar decisões definitivas. Repito, este não é o melhor momento para se tomar decisões definitivas. Como dizia minha querida mãe, um sujeito muito alegre dá até as calças. Um sujeito muito triste dá ouvidos. E um sujeito muito zangado dá até um tiro. Ou como disse o Senhor Jesus, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Muito respeito, muito diálogo, muita paz. Obrigado, Sérgio. Fantástica a sua colocação. Excelente. Como sempre, você foi brilhante e resumiu de maneira, acho que fantástica, o que você colocou aqui. Eu vou pedir, então, agora para o Celso seguir, dando continuidade à nossa live. Celso, está contigo. Sim, senhor. Boa tarde, boa noite a todos também, que a gente tem um fuso horário, e é interessante a gente seguir adiante, né? Com muita alegria, com muita determinação, mais uma vez a gente está participando, com a mesma ideia, com o mesmo pensamento, ajudar, ser ajudado, acolher, ser acolhido, isso é importante, e que sejam de paz os nossos pensamentos. Veja, o Sérgio falou muito bem a respeito dessa situação, né? Das duas pessoas que se unem para desenvolver ali numa relação o que eles acham, o que eles pensam, o que eles idealizaram como uma relação ideal, uma parceria, um casamento. E se não tiver todos esses fatores aí que o Sérgio falou, né, aquele primeiro momento onde está lá o Romeu e a Julieta, né? Eu te vi, aquela coisa toda, e que são almas gêmeas no primeiro momento, né? Porque tem aquela questão da atração, do impacto, do tal. Então, eles são almas gêmeas no primeiro momento. Depois que passa tudo isso, eles viram algemas. Primeiro, depois algema. Então, quando está na fase de alma gêmea, tá beleza. Está ótimo. Não surgem as imperfeições, não surgem aquelas coisas que estão na nossa sombra, no nosso porão. Quando isso vai, né, quando vai chegando meia-noite e todo mundo vai virando abóbora, o dia seguinte, a alma gêmea vira algema. Então, é importante que a gente pense sobre isso, trazendo à luz da nossa fala aqui, o sentido que está por dessa história toda. Como o Sérgio falou no início, a gente não está aqui por acaso, as coisas acontecem por acaso. Muitas das relações são programadas para que haja, nessa nova oportunidade, uma correção, uma significação, alguma coisa para ser feito diferente. Lembrando que cada um vai trazer a pendência, vai trazer aquilo que precisa ser trabalhado. Então, numa relação, nós temos duas pessoas que trazem suas próprias dificuldades. Não conhecem na integralidade as suas dificuldades. Desconfiam, têm sentimentos, percebem uma coisa ou outra, mas não conhecem na realidade quais são as suas dificuldades. A outra pessoa conhece. E aí os dois estão partindo para uma aventura onde ambos são desconhecidos de si mesmo e do outro. Então, não tem manual. As coisas vão acontecendo. Certo? Então, no primeiro momento, é necessário que haja um encantamento, para que essas pendências, para que essas tendências possam ser trabalhadas ao longo. E esse ao longo vai variar. Cada um tem a sua medida de tempo, tem a sua necessidade de resgate com o outro e consigo mesmo. Quando isso acontece, as pessoas vão seguir um caminho de entendimento que nem sempre será o idealizado naquele momento anterior onde havia o encantamento. O que a pessoa conseguir caminhar já é um bom negócio. Então, eu vou me socorrer aqui
dentro da doutrina espírita, nós temos no Livro dos Espíritos uma seção que fala das leis morais, das leis que regem a todos nós. E essas leis são muito interessantes, porque se nós prestarmos atenção, elas podem ser aplicadas totalmente nos nossos relacionamentos. A primeira e maior é a lei do amor. Certo? Se não houver amor, não funciona. Mas a gente ainda aqui no planetinha, que é um planetinha de provas e expiações, tem a ideia distorcida do amor. A gente tem a posse como se fosse algo relacionado com amor. O meu, o minha, são situações que atrapalham muito, confundem muitas pessoas, e a gente acaba achando que, na realidade, ama, e por trás disso tudo está um sentido de querer dominar, querer sobre o projeto, impor as suas vontades. Isso não é amor. Isso é uma ideia distorcida. Esse casal, ou essas pessoas que estão reunidas, elas também estão submetidas à lei do trabalho. Ó, formou uma dupla, formou parceria. Vamos construir algo em comum. Certo? Muito no nosso desenvolvimento da nossa história da humanidade, o homem foi para... O trabalho ocorre fora e ocorre dentro, com a mesma intensidade. Não importa, o trabalho que está lá fora é o remunerado e o que está dentro de casa não é. Para que um saia e o outro fique, é necessário que haja um entendimento, haja uma parceria. E aí eu vou chamar a outra lei, que é a lei de igualdade. Se não houver igualdade, a ideia, a percepção sobre essa questão do trabalhar fora e do trabalhar dentro vai causar problema. Então, a lei de igualdade põe os dois no meio. Vou buscar, todos são iguais perante Deus, beleza. Então, ela põe todo mundo no mesmo pé. A função de um é fora, a função... Celso, você está sem som, Celso. Celso, tira a imagem, Celso, para ver se melhora o som. Você ficou sem som. Deixa eu tirar ele aqui. Celso, seu microfone deve estar desligado. Você ficou sem som, amigo. Tem que voltar lá. Celso, você ficou sem som, vê se você já está com som, abre o teu microfone e continua. Ainda está sem som. Tá me ouvindo, Celso? Mas está sem som. Vê aí o que você consegue. Zerou o som? Isso acontece com quem faz ao vivo. Márcio, Oi. Fala, vê se ele está com fone, pode ver se ele está de fone, pode ser que o fone dele tenha dado problema, pede para ele tirar o fone. Tira o fone, Celso. Experimenta, nós não estamos ouvindo. Não, está sem som ainda. O teu fone está desligado, amigo.
Está desligado. Faz o seguinte, Celso, sai e entra de novo, para ver se vai. Márcio, na semana passada, o Celso desligou a imagem e aí o som ficou ótimo, só para lembrar, tá? Não, eu sei, ele já tentou, mas não deu. Vou ver se ele saindo, ele volta agora. Estava no meio do caminho. Vamos ver. Fala aí, Celso. Tá aí o que você queria. Tá me ouvindo? Pronto, tá vendo? Agora sim, alto, claro e bom som. Será que vai? Vai. Tenha fé. O pessoal está rezando agora? um pouco, é por isso. Tá bom, tá legal. Tá bom, tá bom. Vai em frente. Então, minha gente, como a gente estava falando, é preciso, num planeta de provas e expiações, ficar atento, ou ficarmos atentos, aos testes de paciência. Repare isso. Fomos testados agora no nosso nível de paciência, no nosso nível de tolerância, certo? Então, seria muito mais fácil que a gente explodisse. Ah, que coisa, mas não é isso. Então, a gente está a caminho, a gente está em processo. Eu não sei até onde você me ouviu, mas eu estava já na lei do progresso, que os dois reunidos precisavam construir algo juntos, porque assim determinava. Falei da lei de igualdade, junto também, e dentro desse processo, nós precisamos lembrar que cada um dos dois é uma individualidade. E há necessariamente a liberdade de ação de um e de outro. Liberdade de pensamento, liberdade para agir. Ser uma pessoa, um espírito pleno e único, com todos os seus atributos. E aí, infringindo essa lei da liberdade aqui, a gente vê em alguns casais, em algumas parcerias, um querendo limitar o outro. Você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, porque eu não quero, porque eu não gosto, tal. Tem alguma coisa errada aí. Tá certo? Mas a gente precisa caminhar nesse sentido do entendimento, porque a situação, quando chega nesse ponto, né, de um impedir ou limitar que o outro se expresse, que o outro seja livre, que o outro tenha a livre expressão do seu pensamento, isso não aconteceu de repente. Isso aconteceu ao longo, né? Não é assim, acordei e não quero que você faça isso. Lá nos primeiros momentos, lá nos namoros, nas coisas, né? Repara como é que a criatura trata a mãe. Alguém já falou isso. Repara como a criatura trata a irmã, a tia, né? Então, já mostrou como é que é. Então, essa lei da liberdade aqui, ela vai ficar ofuscada quando as duas criaturas se unirem. Tem a lei de conservação, né? Conservar aquilo que é conquistado em comum. Preservar os patrimônios, o patrimônio da saúde física, da saúde emocional, da saúde espiritual, todo tipo de patrimônio. Conservar isso, preservar. Tá? Sempre com a melhor intenção. Aqui, é preciso que a lei da sociedade também entre, socializar. A pessoa precisa ter amigos, amigas, relacionamentos no seu trabalho, na sua escola, no seu clube, não sei aonde. Ela precisa, o ser humano, ele é talhado para isso. Se antes de concretizar um relacionamento tipo casamento, ou uma união lá estável, a pessoa já tinha amigos e tinha como se relacionar com esses amigos, a partir da união, isso não pode acabar. Isso tem que ser ressignificado, porque a pessoa precisa desse tipo de socialização. Nós temos também a lei de destruição. Aí você fala assim, como assim destruição? Para a gente aqui, a lei de destruição não é uma lei de transformação. Diante dessas possibilidades que cada um trouxe, as suas tendências que precisam ser reparadas, no momento da união, essas coisas precisarão ser transformadas, regeneradas, porque é como se fosse você criar uma nova fase, plantar uma semente e ali ir cuidando dela da melhor maneira possível. Então, você precisa ressignificar os seus pensamentos, as suas atitudes. Se você tinha uma vida de solteiro assim, a vida de casado é diferente.
Então, você precisa respeitar tudo isso aqui. Ressignificar. Se você vai todo final de semana, toda quarta ou toda sexta, para futebol com a rapaziada, tem alguma coisa estranha. Como disse o Sérgio, você está online, mas dentro de casa você está offline. Tem que prestar atenção nessas coisas. E a lei de reprodução vai dar, obviamente, continuidade à espécie, não tem outro jeito, a gente precisa, né, reencarnar, e nas relações são importantes esse tipo de coisa. E a lei que é interessante é a justiça, amor e caridade. Uma das leis que está lá no livrinho. Justiça é aquilo, né? Respeitar o direito de cada um. O meu direito termina onde começa o seu e vice-versa. Na caridade, a gente tem, num sentido mais amplo, que é a benevolência. Ser benevolente com o outro. A gente tem a questão da tolerância. Tolerar as imperfeições do outro, as suas limitações e as minhas. E o perdão. Perdão das ofensas, perdão de uma palavra mal colocada, ou buscar sempre a compreensão, porque num momento de exasperação, de raiva ou de descontrole emocional, as pessoas acabam falando muitas coisas das quais elas se arrependem amargamente depois, mas aí falta aquele diálogo, falta aquela conversa que o Sérgio falou aí. Tá beleza? Vamos seguir adiante. Ok, Celso, obrigado aí pela excelente apresentação. Eu vou agora abrir para que os outros terapeutas se coloquem e façam as suas considerações. Ok? Eu vou pedir primeiro, então, para a Simone começar. Não sei se a Andréa caiu, mas tem Simone, tem Sônia, tem a Josi, todas podem se colocar aqui no espaço. Ok, Simone, a palavra está com você. Você está aí? Oi, Márcio. Fala, Simone. Oi, estou aqui. A minha internet também não está muito legal, não. Sem problema, vamos lá. Bom, foi bem colocado aí pelo Celso, né, pelo Sérgio. É uma tarefa difícil mesmo, né? A gente acordar, de repente, dentro de uma situação de pandemia, vivendo numa situação de onde na sua casa, no seu lar, deveria ter harmonia, deveria ter companheirismo, e de repente levando para esse lado que foi colocado aí, até lá no grupo, da questão da violência, né? A violência que está sendo extremamente aumentada nesse tempo, nesse momento de pandemia. Você começou falando sobre os índices, né? Lá eu acho que no Japão. Eu estive vendo também conta da nossa China, né? Eu estive vendo por conta da nossa live também. Oi, apareci aqui. Aumento de casos de divórcio, 177% de divórcios, né? No mesmo período de uma outra época sem a pandemia. E um outro dado bem interessante também, quer dizer, bem assustador, são os casos que eu até, na hora, eu achei que eu tinha lido errado, mas não, são 10.000% de solicitações de divórcio online, né? Então, são pessoas que a gente já convivia antes, com todos os seus defeitos, com todas as suas características, com as suas qualidades, e de repente, nessa situação de pandemia, você se vê ali, como o Sérgio, o Celso falou, de repente, acho que foi o Sérgio, de repente você acorda e não tem para onde ir, não tem para onde fugir, né? Porque às vezes a casa, o lar, dentro de um casamento conturbado, ele acaba sendo o último lugar que a pessoa
quer estar, né? Então, acaba que o trabalho fora, atividades extras que tomem tempo dessa pessoa fora de casa, essas atividades foram, de repente, de uma hora para outra, acabaram, né? E agora, o que fazer? Essas pessoas estão ali dentro das suas casas, sem ter para onde ir e tendo que conviver com uma pessoa que ela já convive há muito tempo. E, às vezes, a pessoa mais difícil que ela está convivendo não é nem com o outro, às vezes é com ela mesma, né? Então, são dados aí muito importantes. E com relação à violência também doméstica, que eu estava falando, interrompi para falar sobre esses índices, a violência doméstica realmente é uma coisa muito preocupante, porque as pessoas não enxergam isso como se fosse uma coisa, não é problema meu, não é? Então, se você ouve um vizinho, se você, de repente, começa a ouvir uma discussão, uma briga muito intensa, o normal é as pessoas falarem, como o Sérgio colocou, em briga de marido e mulher, não se mete colher. Só que se passar para esse ponto da agressão, da violência física, eu acho que sim, a gente precisa, de alguma forma, ajudar, né? Então, é muito delicado você se envolver, mas não pode se omitir, não pode fechar os olhos, porque está aí para todo mundo ver, né? Então, a gente vê muitos casos de feminicídios acontecendo e aumentando muito nessa época. Então, são relacionamentos que fogem completamente, às vezes, na relação é permissivo naquela violência, né? Não se permitir ser agredido, mas às vezes não procurar ajuda, ou então acha que de repente num determinado momento pode ser que o outro melhore e se submeta a agressões constantes, né? Então, cabe a cada um de nós, dentro do que a gente puder ajudar, falar, orientar, né? Até no grupo aí que a gente tem agora, muitas pessoas chegam falando das suas questões. Se não tem como falar abertamente com o parceiro ou com a parceira, tenta procurar ajuda de alguma forma. De repente, essa pessoa de fora que tem conhecimento, tem possibilidade de ajudar dentro de uma terapia, pode ser que oriente de uma forma melhor e a pessoa passe a enxergar aquela relação de uma forma diferente, né? Ou precisando se libertar, como o Celso falou, das algemas, né? Ou enxergando o outro não como aquele vilão, ou, de repente, recomeçando uma nova situação. Para encerrar, eu queria colocar um exemplo, que é uma história muito interessante. Meu padrinho e minha madrinha de batismo, né? Eles eram casados, fui batizada bem pequenininha, eles eram casados e se separaram quando eu tinha 5 anos. Muitos anos, né? Então, eles se separaram e viveram 30 anos afastados, separados, mas assim, era uma coisa que ninguém explicava, porque tinha alguma coisa que acontecia ali ainda, né? E ninguém conseguia entender. E um teve um relacionamento, o outro não teve, e um ficou viúvo, aí novamente voltaram a se entender, e 30 anos depois de um relacionamento finalizado, encerrado, com divórcio e tudo direitinho, eles estão novamente casados, né? Morando juntos novamente, e aquilo que você via como um fim, não tinha violência, não era nada disso, mas acabou. Mas tinha alguma coisa, como o Celso disse, alguma coisa ali ainda que precisava ser resolvida, né? Então é isso. Bola para frente, vamos ver de que forma a gente pode ir contornando essas situações, né? Que logo essa pandemia vai passar, logo essa situação vai passar. E como o Sérgio colocou, a precipitação, às vezes, em alguns casos, não é a coisa certa feita, né? É isso, Márcio. Ok, Simone, obrigado. Márcio, Sim, pode falar, Sérgio. É que se alguém entrasse agora, podia achar que eu tinha dito que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. É o contrário. Exato. A estatística mostra que em briga de marido e mulher, havendo qualquer agressão, nós temos que meter a colher mesmo como cidadãos. Perfeito. Senão, sim, Sérgio, mas eu coloquei dessa forma. Se eu não coloquei claramente, mas foi isso que eu quis falar mesmo.
Temos que ficar atentos e meter a colher sim, eu acho que eu complementei. Perfeito, perfeito. Bom, eu acho que a gente está caminhando. Eu vou pedir a Josi, se alguém tiver alguma colocação para fazer, pode escrever pelo chat. Se quiser fazer alguma pergunta, também pode colocar aqui no nosso grupo, não tem nenhum problema, e nós vamos tentar resolver assim que a Josi fizer as suas considerações. Ok? Josi, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite a todo mundo. Eu quero dizer que eu estou muito impactada aqui com todas as leis que o Celso colocou e eu estou achando que eu fui enganada. Porque, Celso, meu filho, você colocou simplesmente 12 leis relacionadas ao bem conviver, à nossa missão na Terra. E aí eu que casei querendo o príncipe encantado, me dou de cara agora com um contrato que eu nunca vi para poder assinar, meu querido. Eu estou muito impactada com isso. Olha quanta responsabilidade eu sou chamada. E como foi que começou o meu relacionamento? Como é que foi isso? O que uniu esse homem, essa mulher? Será que na hora do meu casamento, nesse meu encontro com o outro, eu estava pensando em alguma responsabilidade? Será que eu fui simplesmente levado pelo romantismo? Ou talvez até com aquela necessidade, né, que muitas pessoas têm, eu vou sair de casa através do casamento? Ou será que eu vou enriquecer através do casamento? Eu vou ter uma melhor condição de vida através do casamento? E agora, aqui nessa live, eu descubro que existem questões importantes a serem questionadas, né? A serem refletidas a respeito, e que, sim, um casal são dois indivíduos. Meu Deus, e como é que fica aquela história? Um casal unido para todo sempre, regado pelo romantismo de que um tem que dizer sim à ideia do outro o tempo inteiro. E de que precisam ter, inclusive, o mesmo gosto de filme, o mesmo gosto de esporte, o mesmo gosto de horários, de sair de casa ou de ficar em casa, de curtir com os mesmos amigos comuns, não podendo ter amigos separados. Não, o nosso círculo de amigos é o mesmo. E aí, se eu estou nessa, e se eu não tenho para me olhar como o indivíduo que sou, e aí eu estou dentro de uma relação com a sociedade, e aí eu tenho uma família, eu tenho filhos, tenho responsabilidades, sou ali um indivíduo que estou em 2020 no meio de uma pandemia. E aí eu sou obrigado a ficar dentro de casa com essa família que eu idealizei. E eu, no espelho, até idealizei a mim mesmo, porque eu também me imaginei sem defeitos e me descobri com muitos defeitos. Porque no dia a dia eu tenho que lidar com a minha própria chatice. Às vezes não é o outro problema, não. Às vezes sou eu que sou tão chato dentro da família que não consigo nem deixar a família respirar para se organizar dentro de uma crise. Porque é uma crise. E é uma crise que estamos vivendo todos. Eu, o vizinho, o outro do outro estado, da outra cidade, do outro país. Todos estamos mergulhados nesta crise. Mas todos nós somos indivíduos. Então, sim, existe um caminho de olhar para dentro que auxilia demais, porque quando eu me conheço um pouquinho melhor, eu posso chegar a ir lá numa daquelas leis mencionadas pelo Celso, que é a lei do amor. Eu posso gerar, sim, mais tolerância para mim mesma, e gerando mais tolerância para mim mesma, eu sou capaz de gerar mais tolerância para o outro, para o meu marido, para minha esposa, para o meu filho, para minha filha. Eu começo a ter uma capacidade de escuta, porque eu sei que eu também não sou perfeita.
e que eu também preciso escuta, carinho, afetividade. E essas são necessidades comuns a todos nós. Então, será que o cuidado que eu estou esperando tanto e cobrando tanto do outro é o cuidado que eu sou capaz de dar hoje? E será que o estresse que eu estou sentindo hoje, o medo e a ansiedade, também não é o medo, a ansiedade e o estresse do meu parceiro? Porque a gente se vê muito de uma maneira egoísta, né? As minhas necessidades, os meus medos, os meus anseios. E o outro está no mesmo barco e vivendo as mesmas ansiedades. Nós somos animais, né? E nos vemos agora acuados como animais. O que o animal ferido faz? Fica lá, acuado, dentro da caverna, e se alguém se aproxima, range os dentes. E aí a gente começa a ranger dentes dentro de casa. E para a pessoa mais próxima, que vai ser a primeira a ser mordida. E se isso não tem uma parada, se não tem alguém nessa relação para chamar um pouco de bom senso, para chamar o equilíbrio para essa relação, para conseguir abrir um espaço de diálogo, isso vira uma bola de neve com muitos feridos, inclusive os filhos. Agora, vale também a gente refletir em alguns outros pontos. Será que o meu casamento está em crise? E se está em crise, já estava em crise? Qual o propósito de meu casamento? Eu me casei com que ideia a princípio? Lá no início, lá no meu conhecimento, lá nesse momento de namoro que meus colegas até relataram, né? Que é preciso haver um encantamento, com certeza. Mas será que durante esse encantamento eu só fiquei numa projeção da pessoa ideal ao meu lado? E será que eu levei essa projeção da pessoa ideal ainda para o casamento? E se eu via aqui e ali um defeito que, num primeiro momento, eu achava que não era tão grave, eu até achava que era grave, mas tinha certeza que, com a minha presença, essa pessoa ia mudar. Eu ia mudar o outro. O outro ia ficar daquele jeitinho que eu gosto. E aí o tempo passa, a minha projeção da pessoa ideal ao meu lado continua, só que o defeito continua lá. E o outro também não muda. Não do jeito que eu gostaria e muito menos no tempo que eu desejava. E aí, que fazer com isso? Num momento em que agora eu não tenho para onde correr, eu não posso mais fugir da minha própria casa e tenho que estar dentro da minha casa, vivendo com os meus anseios e encarando tudo isso de frente. É por isso que muito se fala da pandemia como oportunidade de parar e observar. Principalmente observar. E principalmente lembrar que sim, o amor é uma das leis. A que temos direito. Começando pelo amor próprio. Então é se respeitando. Porque se respeitar, se amar, se conhecer e se valorizar é o caminho para valorizar o outro, respeitar o outro e permitir conhecer o outro através do tempo, mesmo que seja um tempo de crise. Ok, obrigado, Josi. Vamos dar uma olhada para ver se tem alguma pergunta. Eu vou perguntar aos meus amigos terapeutas, colegas, se tem mais algum tipo de... estamos aqui, tem a Andréia, ela voltou. Quero passar para a Andréia, então, porque ela tinha caído, aí eu nunca sei se ela voltou ou não.
Passei Eu por faço de dificuldade. tudo, Andréia, faço de vamos lá. tudo para estar aqui. Você Gente, está tudo com a bom? palavra. Eu amo trabalhar com casais e eu gosto sempre de apresentar bibliografia. Esse livro aqui, ele é fantástico. Se chama Felicidade Autêntica e ele fala sobre psicologia positiva. Quase caí dura, porque há anos eu utilizo essas técnicas. E o que é dito? Casais que dão certo, de acordo com pesquisas, são casais que conversam, no mínimo, 5 horas por semana. Eu acho 5 horas pouco. Mas não é o tipo de conversa sobre amenidades, e sim conversa sobre projetos. Se tem algo também que funciona para relacionamento, principalmente nesse período de pandemia, é não esperar que o outro adivinhe o que a gente está pensando ou o que a gente quer. Nós devemos comunicar. E tem uma outra questão que é importantíssima. De vez em quando, elogia teu parceiro. Não um elogio falso, mas agradeça. Que seja pela toalha que foi pendurada, que seja pelo carinho recebido, porque é só dessa forma que o amor cresce. Eu não quero me alongar, eu achei que foi sensacional, agradeço muitíssimo por estar com vocês. E, basicamente, eu teria muitas coisas a falar, mas eu acredito que não quero me tornar repetitiva e o importante já foi dito. Uma boa noite a todos. Oi, senhor. Ok. Obrigado. É que ela está tão longe da gente que, às vezes, escapa. Ela está no interior do Rio Grande do Sul. Andréia Inês Guerdoff. Bom, eu quero perguntar, mais uma vez, aos meus amigos, parceiros, se nós temos mais alguma colocação, se vocês querem fazer alguma observação a mais, senão a gente pode até encerrar. Eu não tenho nenhuma pergunta, eu acho que é um tema que não tem essa situação do questionamento, mas eu fico à disposição de todos que queiram fazer qualquer tipo de colocação. É isso que eu estou colocando aqui. Márcio, Sim. Eu gostaria só de chamar a atenção para mais um ponto, porque os colegas já pontuaram aí a questão da violência doméstica, né? Que é muito seríssima. Mas é preciso lembrar que nem toda violência é física. Existe também a violência psicológica. E existe essa violência psicológica que vem à prestação, que vem de pequenas coisas que crescem ao longo do tempo e que podem simplesmente ir matando uma pessoa por dentro, levando essa pessoa a uma depressão profunda e sem saber como sair disso que vira uma prisão. E muitas vezes essa violência é muito difícil de ser detectada, porque ela vem não de um maltrato específico, mas ela vem de um distrato, de um descaso, e que é tão sutil e camuflado que atinge a pessoa, mas a própria pessoa às vezes não consegue identificar exatamente o que está incomodando. Sabe, bolha de mercúrio que não consegue se pegar? É algo mais ou menos assim, quer dizer, aquele fantasma que começa a crescer dentro de casa, aquela ofensa que parece só uma brincadeira, aquela proibição que pode parecer, é um ciúme que é até gostoso, está cuidando de mim quando fala isso, aquela coisa que num primeiro momento parece cuidado, mas que não passa de controle e que pode ficar cada vez mais acirrado, mais pesado, e quando a pessoa se percebe, pode estar sem forças para lidar com tudo isso sozinho. Então, mais uma vez, somos indivíduos.
A partir do momento que a gente está perdendo isso, perdendo o contato com a gente mesmo, perdendo o contato com a nossa liberdade de ser quem somos, olha um sinal de alerta. É um grande sinal de alerta. E é bom verificar esses sinais de alerta, porque ele pode virar um sinal de socorro mais tarde. O que hoje é um alerta, amanhã pode ser um socorro, e depois de amanhã pode ser um silêncio sem volta. Então, é muito importante, sim, a gente dar ouvidos àquela comunicação que vem direto para o nosso coração e que, às vezes, é difícil de reconhecer que é assim. Porque a gente ama, porque a gente gosta, porque a gente admira, porque eu não pensei que fosse assim, e a minha frustração pode ser muito grande em admitir que não está bom, porque às vezes não está bom mesmo, e às vezes não vai ficar bom. Não dessa maneira. É preciso que haja uma transformação, se for possível. E quando a transformação não é possível, o que fazer? Me resguardar, me cuidar, porque eu também me amo. Então, o autorrespeito é importante. O autorrespeito vai dar os limites nisso e vai permitir que eu me construa como ser humano e deixe que o outro também se construa como ser humano. Então, vamos olhar para isso. Nem toda violência está à vista da sociedade. Às vezes é uma violência silenciosa, contínua, massificante daquela relação. É importante a gente lembrar disso. Ok, obrigado, Josi, pela complementação. O que a gente podia colocar já foi colocado. Eu espero que isso tenha sido muito bem absorvido por todos, ajude a todos. É o que a gente espera, por isso a gente está aqui se doando, fazendo esse trabalho, porque o objetivo é ajudar e ajudar. Para finalizar, eu gostaria de dizer três palavrazinhas que fiquem na mente de cada um de nós, que é, acima de tudo, o amor incondicional. Quando a gente ama incondicionalmente, a gente pode passar por cima de qualquer outro tipo de coisa. Às vezes de sabores, de situações, como o Sérgio colocou muito bem, não é a hora de tomar nenhum tipo de decisão, não é a hora de ninguém tomar nenhuma decisão radical agora. Além do amor, eu queria colocar o respeito, que eu acho que sem respeito não se vai a lugar nenhum. O respeito pela pessoa, o respeito pela outra, para o seu parceiro, para o seu filho, pelo seu pai, não importa, respeito. E tolerância. Tolerância, tolerância, tolerância. Às vezes a gente ouve coisas que não gostaria de ouvir, mas também fala coisas que não tem que ouvir. E fala coisas que não teria que dizer. Então, o que a gente espera para que o nosso parceiro, nesse momento mais difícil, é que nos perdoe, tolere e nos respeite. Assim como nosso pai lá em cima chegou e veio, a única coisa que a gente diz que Deus veio trazer aqui é o amor, ensinar é o amor incondicional, amor entre as pessoas. Quando a gente tiver esse tipo de conscientização, com certeza a humanidade será um pouco melhor. Eu agradeço a presença de todos os terapeutas, agradeço a presença da nossa equipe técnica que está por trás, agradeço a presença de todos os nossos amigos e convidados que estão sempre conosco,
cada dia mais, cada dia aumentando mais. Agradeço. Vou informar que isso está sendo gravado e que nós passaremos, provavelmente a partir de amanhã, ele já vai estar no Facebook da CBPR. Bom, meus amigos, que Deus esteja convosco. Mestre Jesus acompanha a casa de cada um de vocês, tá? Namastê. Que assim seja.